que eu, vem alguém mais poderoso do que eu, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo do Espírito Santo sobre a minha, sobre a tua vida agora, mais e mais. Paulo disse para Timóteo: aviva a chama do dom de Deus que está em você. Isso, meu irmão, eu não sei quanto tempo você está clamando, pedindo por renovo. Eu não sei quanto tempo você talvez está morno na presença do Espírito Santo. Mas Deus te trouxe aqui neste sábado, neste dia 18. Por quê? Porque Ele tinha esse encontro marcado aqui para renovar, para encher a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Se chegamos até aqui é por causa do poder do Espírito Santo. Se chegamos até aqui é por causa dele, é na força do Senhor. Como diz a sua palavra, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pela unção do Espírito Santo. Então levanta suas mãos e continue orando em outras línguas. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra de Deus no português, mas agora nós estamos orando, buscando, como em Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, cumprindo a promessa daquilo que Deus usou a vida de Joel nos últimos dias. Diz o Senhor: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Nos últimos dias os velhos sonharão, os jovens terão visões, suas filhas profetizarão. Então levanta suas mãos, começa a orar em outras línguas aí, rompe nesta noite em nome de Jesus. Começa a liberar aí a linguagem sobrenatural. Mais. Daqui a pouco você vai dormir, vai descansar, mas agora a intensidade é orar, é buscar, é o fogo do Espírito Santo nesta noite, nesta igreja, neste lugar, em nome de Jesus. Quantos podem levantar as suas mãos e dar glória a Deus aí? Quantos podem levantar as suas mãos e exaltar o nome do Senhor, daquele que é, que é aquele que era, daquele que há de vir, Jesus? Quantos podem levantar suas mãos e adorar o nome do Senhor aí? Se vocês me escutam, então dá um glória a Deus aí, aleluia. Aleluia. Toque no seu irmão que está do teu lado aí, diga para ele: seja cheio. Fala para ele, chacoalha ele e fala: seja cheio do fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Chacoalha e fala assim: ó, Deus é fiel. Aleluia. Quem pega. A unção tem que pegar, meu irmão. Então pega aí em nome de Jesus. Sejam cheios do fogo do Espírito Santo. Pleno Evangelho, seja cheio do fogo do Espírito Santo. Pastor Carlos, seja cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Mais e mais. Aonde há fogo do Espírito Santo, não tem mal nenhum que aguente, meu irmão. Aonde há fogo do Espírito Santo, não tem mal algum que possa suportar. Não tem obras das trevas. O fogo ele ilumina, o fogo ele aquece, o fogo ele purifica, o fogo ele alastra. É o santo fogo do Senhor, aleluia. Diga assim comigo: eu vou continuar adorando, eu vou continuar celebrando a Jesus, e eu vou continuar recebendo aquilo que Deus tem para mim nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse, eu quero receber, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem celebrar a Cristo? Dá um brado de vitória. Glória a Deus, aplauda Jesus bem forte.
Glória a Deus. E pode tomar o seu assento também. Glória a Deus. Que bênção. Bênção demais. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz de Cristo sejam multiplicadas, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. O meu muito obrigado, ao Senhor Jesus, porque até aqui Ele concedeu e está concedendo a sua graça para permanecermos firmes nessa obra. Glória ao Senhor Jesus, porque Ele tem ajudado a Igreja Pleno Evangelho a chegar até aqui. Um aniversário de 11 anos, quase saiu 10 aqui, irmão. Tô doido. Aniversário de 11 anos da nossa igreja. Igreja que iniciou aqui na nossa cidade, igreja que Deus nos concedeu a honra e o privilégio de começar aqui nessa cidade, lá no bairro dos Santos Dumont. Glória a Deus, que Deus seja exaltado sempre. Eu atribuo tudo ao Senhor Jesus Cristo e agradeço a Deus por esses 11 anos que Ele tem nos ajudado. Só Deus levar uma mensagem. Está querendo ir embora aqui um ano, que vai ficar um ano só. Não, um ano já passou, misericórdia, volta os 11. Um ano não dá. Meu microfone está firme aí. Todos estão me ouvindo bem aí no fundo? Amém? Se ele quiser ir embora, tira os dois, Léo. Obrigado, Léo. Aí, obrigado. É isso aí, meu irmão. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Léo aí na bênção. Glória a Deus. E nós atribuímos tudo ao Senhor Jesus. 11 anos trabalhando corretamente, pela graça de Cristo Jesus. 11 anos ensinando aquilo que Jesus pediu para ensinar. Sem, como a gente costuma dizer, você vai entender, sem firulas, sem 9 horas, apenas o Evangelho Salvador de Jesus. Para muitos pode não dar ibope, mas para você, para mim, para nós, tem muito valor. Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Bom, eu vou falar mais um pouco da história amanhã da igreja. Já eu vou chamar, minha irmã, o pastor Silas, que está aqui conosco. E eu quero já agradecer ao pastor Silas por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Ao nosso irmão Gerson, que coisa tremenda, que é ovelha do pastor Silas, Agora já não está lá na mesma cidade, mas, rapaz, é ovelha ainda, Porque ficou meio bravo, Gerson, que bênção, viu, meu irmão? Glória a Deus, que bênção, bênção demais. Uma alegria receber você aqui novamente. O Gerson, que já esteve aqui conosco no aniversário, se eu não me engano, juntamente com o pastor Silas, aniversário de 9 anos. E Deus me lembrou e, cara, em nome de Jesus, Deus assim permitindo, nós vamos continuar nessa parceria abençoada aí. Que louvor top. Obrigado, pastor Silas. Daqui a pouco eu quero falar mais um pouco sobre ele e chamá-lo. Obrigado, meu irmão Gerson também, que está com o seu pai aí, o Gerson. Esse é o original, Esse é o irmão Gerson, que é um dirigente, de uma congregação. Pastor Silas, que é da Igreja Presbiteriana Independente. E o nosso querido irmão Gerson, dirigente também dessa igreja. Muito obrigado, meu irmão Jefferson. Prazer em conhecê-lo. Parabéns pelo filho aí que você criou. Eu acho que você deve ter outros também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Também do lado do pastor Silas está o pastor Giovanni. Acho que a Igreja Pleno Evangelho não conhece não o pastor Giovanni, Pastor Giovanni, que é um irmão amado, Já aconteceu de eu ir lá e falar para ele: vai, irmão, ora por mim aí, e a gente troca orações.
Pastor Giovanni, que Deus te abençoe. Eu queria que o pastor ficasse de pé, para que a igreja, para quem não conhece, para aplaudir a Jesus pela vida do pastor Giovanni. Deus te abençoe. Pastor Giovanni, que também é da igreja presbiteriana independente, né? Bênção demais. Eu estou vendo aqui também o pastor Nilson e a pastora Maria Antônia também conosco. Que alegria. Quero que vocês fiquem de pé também, são dois amigos. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da pastora Maria Antônia. Pastor Nilson, muito obrigado. Também a igreja Casa de Profeta, né? E também é um casal amigo que eu vou, tomo café. Faz tempo que eu não vou, né? Mas eu vou e recebo orações também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por terem vindo. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da pastora Maria Antônia, do pastor Nilson. Também está conosco aqui meu amigo pastor Gilberto e a nossa irmã Marileide. Pastor Gilberto, por gentileza, fica de pé também para essa igreja ver vocês, juntamente com a nossa irmã Marileide. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor Gilberto. Que Deus te abençoe, meu irmão e amigo pastor Gilberto, que tanto me recebe muito bem também na sua casa, também juntamente com a sua esposa, a irmã Marileide. Eu também tomo café. Aonde que eu não tomo café, né, irmão? Todo mundo que eu levantar, vamos ficar em pé. O Pedrinho, que eu também tomo café. O Zezinho, que eu também tomo café. Pastor Gilberto, muito obrigado. Inclusive o pastor Gilberto, que foi esse grande destravar no sentido da oração em outras línguas. Ele indicou um homem, e aí, meu irmão, eu comecei a ouvir, já tinha ouvido um pouco sobre o tema, com outro autor, e aí foi uma grande bênção. Qualquer hora eu vou contar, trazer o pastor Gilberto aqui no CoachCast, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Também estou vendo aqui o presbítero João Paulo, também da igreja Iaperc, né? Juntamente com a sua esposa Silvia, é isso aí? E também com os nossos irmãos amigos também. Pode ficar em pé vocês quatro aí na bênção, direto de Salto Grande. Vamos aplaudir a Jesus. Eles merecem todo o carinho da nossa igreja Pleno Evangelho. Saíram de Salto Grande para virem aqui. Muito obrigado. Quando eu vou lá, eu sou muito bem recebido. E eu quero colocar também aqui esse carinho da nossa igreja por vocês. Obrigado, presbítero, que me ouvia, né, em 2019 na Rádio Melodia, e ele se interessou muito do livro Oração em Línguas também, ele queria muito, e aí é bênção demais. Tem algum pastor que está conosco que eu não falei o nome? Faz um sinal com a sua mão. Que maravilha, que bênção, estou feliz demais de ter vocês aqui. Tem alguém que está aqui pela primeira vez aqui? Que Deus te abençoe. Como que a igreja recebe os nossos irmãos? Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Amém. Bênção demais. Bênção demais. Agora nós vamos para a palavra de Deus. Você vê a turma animada. E vamos receber o pastor Silas com palmas em nome de Jesus. Conheci o pastor Silas por meio do pastor Giovanni. O pastor Giovanni foi pregar lá na cidade de Rolândia, Paraná. E aí ele me chamou. Ainda bem que eu fui, rapaz. A hora que eu cheguei, o olho do menino chegou a lacrimejar. Aquela grande igreja, linda igreja. Parabéns, pastor Silas. Uma igreja, meu irmão, você não tem noção, é lindo. Nós vamos chegar lá um dia, em nome de Jesus. O Pleno Evangelho vai chegar lá um dia, em nome de Jesus. Aquela igrejona, tem até 2 andares, é uma coisa assim, 3 andares, 4. Começa a inventar aqui para. Linda igreja. E o pastor Silas atendeu o convite, humilde, junto com o Gerson também. Como nós amamos pessoas que são humildes de coração, porque vocês se parecem com Jesus. E nós cremos na palavra que Deus vai ministrar através da sua vida. Fique à vontade, que não seja o pastor Silas, mas seja o Senhor falando na sua vida. Igreja Pleno Evangelho, vamos honrar o homem de Deus com palmas e com a nossa atenção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se precisar, só me dá um toque. Tá, João. Se faltar microfone, só me... Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos, na alegria e na paz do Senhor. Amém? Que bênção, glória a Deus. Eu estou muito feliz, pastor Carlos, muito obrigado. Pastor Carlos está me honrando, né? Eu sei que tantos pastores aqui, tantos homens e mulheres de Deus, que poderiam certamente fazer muito melhor
do que aquilo que eu posso fazer, mas o Senhor quis me dar esse privilégio, essa honra, e eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor, toda a equipe de liderança da igreja. Eu moro lá em Rolândia, mas sou de São Paulo, capital. Meus pais moram aqui em Ourinhos. Eu sou professor lá em Salto Grande, Padre Mário Briatore, né? Pois sou professor, eu nem lembrava o nome da escola que eu trabalho, né? E sou ainda funcionário daquela escola até os dias de hoje. E morando lá no Paraná. E aí venho para cá uma vez por semana apenas, mas estamos aí, somos então da mesma pegada, né? 2018 eu fui pastor auxiliar aqui na primeira igreja presbiteriana independente de Ourinhos, onde hoje pastoreio o pastor Giovanni, e meus pais são membros ali da igreja também. E assim, né, o Gersinho, que a gente chama de Gersinho, porque o Gersão está ali, o pai dele. Ele está agora numa outra cidade, mas realmente também estou feliz, porque já talvez uns 2 anos aí que a gente não estava tão perto, né? Então, glória a Deus, que Deus nos abençoe. Glória a Deus, irmão, eu estava ali, falei, eita meu Deus, o negócio está pegando aqui, eu preciso, eita Jesus, faz descer o negócio aí, porque senão eu vou passar vergonha ali na frente. Eu falei, eu estou preocupado, eu falei, eu vou suar demais lá em cima. Não, mas estava suando ali, tive que ir lá pegar papel, aqui é um negócio de derramar. Não, eu já estou, pastor, você tem que ir lá e leva essa galera lá e vamos fazer uns negócios para dar glória. Eita Deus, né? Já leva o livro de falar em língua para o povo também cair no poder lá e ficar babando em nome de Jesus. Chega de boca seca, né? Oh meu Deus do céu, abra a tua Bíblia, querido. Dos Apóstolos, capítulo 12. Apóstolos capítulo 12, eu estava ali ouvindo tudo, e meu Deus, ouvindo, louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra, e nós não vamos perder não, vamos, olha, está tão bonito aqui, está tão lindo, glória a Deus, querido. A sua Bíblia então em Atos dos Apóstolos capítulo 12, e se você puder ficar em pé, só para esse tempo de leitura eu agradeço. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quem achou, diga achei. Porque a gente quer saber se achou, né? A gente fala para falar amém, mas quer saber quem achou. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu não sei se o irmão tem aí a versão NAA, se tiver NAA ao invés da NVI, a não ser que o pastor use NVI, aí eu respeito, né? Misericórdia. Bom, mas eu vou ler aqui, é porque eu vou ler na NAA e depois pode causar alguma questão aí com os irmãos, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Glória a Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro,
Ela ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Até aí, amém, glória a Deus. Coloca a tua Bíblia no teu lugar, pega na mão mais uma vez o irmão que está do lado. Irmão, às vezes fala assim: pegar na mão do irmão que está do lado de novo, pode pegar, larga de bobeira. E olha para o irmão que você está pegando a mão, tudo bem com ele? Você está amigo? Não é porque se tiver de cara virada, troca, tudo bem, não tem problema, querido. Sabe, eu gosto de fazer isso, porque a palavra de Deus fala assim: quão bom, quão agradável é que os irmãos estejam em união, porque é ali que o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Então não fica chateado de pegar na mão do irmão, a não ser que você não vá com a cara. Mas se você não for com a cara, até o fim desse culto você vai ficar com a cara, em nome de Jesus, aleluia. Quem já me viu pregar 2 anos atrás sabe que eu não prego bem, então a responsabilidade é tua para ouvir a palavra de Deus. Então você ora e peça: Deus, fala comigo no nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, a Bíblia está lida, mas ela precisa ser entendida. O entendimento não está em mim, não está em nós, ela está na tua palavra. Por isso, Deus, aí do céu, pega agora a brasa viva do altar, toca os meus lábios, para que purificado eu possa entregar esta palavra com humildade, mas a autoridade que me é conferida. Pai querido, em nome de Jesus, que agora os teus anjos que já estão aqui guerreiem para que todo espírito contrário à ministração da palavra, aquele que traz distração, dor, problema, luta, Senhor, pensamentos que vagueiam, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, porque aqui haverá liberdade do teu Santo Espírito e dos filhos de Deus. Por isso, meu Deus, vem, sopra dos 4 cantos deste lugar e fala comigo, fala com a igreja, é o que eu te peço, implorando em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplaude o mais forte que você puder, pode sentar dando glória a Deus. Aleluia, irmãos, 11 anos de uma história tão abençoada, a igreja de Jesus. E aí, olha, eu resolvi ler Atos 12, né? Porque quem sabe eu não volto ano que vem. Brincadeira, irmãos. Poderia ser Atos 11, poderia ser 10, 9, 8, 7 e assim por diante. Atos dos Apóstolos é como Gênesis. Gênesis é como um álbum, né, da criação. Sabe aqueles álbuns de família que você tem lá na sua casa, aqueles mais antigos, né? Eu tenho impresso todas as fotos que eu tiro para guardar, porque é tão bom pegar aqueles albinhos, né, e ficar... É legal, mas perde um pouco a graça. Como que o Senhor criou todas as coisas, é um álbum de recordação. Aí você vai para 1, 2, 3, e a partir daí, até o 20, Atos dos Apóstolos, nunca acabou, né? Não terminou. 610, Vila Peri. Eita Deus, decorei. Continuar, porque aqui é só a primeira, né? Pleno Evangelho, vai ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a décima segunda. O Senhor vai fazer grandes milagres. Queridos, sabe por quê? Porque a igreja de Cristo foi marcada para viver. A igreja de Cristo foi marcada para viver. Somos marcados para viver. Vamos falar junto no 3, 1, 2, 3. Somos marcados para viver. E aí, 1, 2, 3. Somos marcados para viver. E aí, apesar dessa marca que Deus nos colocou, a Bíblia diz no versículo... Apesar dessa marca que Deus nos colocou, a Bíblia diz no versículo 1 de Atos 12, por aquele tempo, rei Herodes mandou prender, e ele não queria sair dali, porque era bom estar os judeus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, para saber o que eles gostavam, o que agradava ao povo. E aí ele descobre que o povo queria acabar com a igreja de Cristo. E se Israel queria acabar com a igreja de Cristo, se os judeus queriam acabar com
com a igreja de Cristo. A Bíblia diz lá no versículo 11 de Atos 12, e por acaso é o 11 agora, né, dos 11 anos, Pedro caindo em si disse: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e o Senhor o livrou de toda a expectativa do povo judeu. O povo judeu que não queria, o povo judeu que não queria Jesus de jeito nenhum, queria destruir a igreja. Para destruir a igreja, o que eles estavam fazendo? Versículo 1 de novo: incitavam o Herodes para mandar prender alguns da igreja para maltratar. Então ele descobriu que maltratando os crentes, ele poderia alcançar o intento juntamente dos judeus, porque o Herodes não tinha nenhum problema com Cristo, ele nem sabia o que era isso e nem queria saber. E ele, então, de graça, só para poder agradar os judeus por aquilo que ele ouvia, resolveu maltratar, prender e finalmente matar os servos de Deus. Mas quando ele queria destruir um servo de Deus, o que ele realmente queria era destruir a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo estava marcada para viver. E se a igreja de Cristo, que somos nós, está marcada para viver, Herodes não vai poder nos deter, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, aleluia. Queridos, ele quis, ele pensou, ele determinou, ele achou que ele tinha na mão uma lista, e que esta lista, o irmão, obrigado, até o irmão me deu um lenço ali, agora me dá também, né, você já tirou lá, agora é meu. Irmão, olha, o irmão me deu o lenço, eu falei: Senhor, manda um lenço. Aí Jesus falou para o irmão, né, o irmão abriu o paletó, aqui tem um lenço. Eu falei: eita, Deus atendeu a minha oração. Irmãos, Herodes achava que tinha uma lista e ele colocou lá: hoje eu vou matar Tiago, amanhã eu vou matar Pedro, depois de amanhã não sei o que, e assim ele fez. Só que eu quero te dizer, querido, que quem determina a lista de quem vive ou morre não é Herodes, continua sendo o Senhor, o nosso Deus, e Ele tem determinado todas as coisas. O patrão falou: vou mandar embora. Não vai não, porque quem tem a lista que diz, quem perde de pé não, vai continuar crescendo, porque esta igreja, pastor Carlos, está lá naquela lista, está marcada para crescer, está marcada para prosperar, está marcada para ser uma bênção. Ourinhos, região, tem gente de Assis aqui, tem gente de Rolândia, olha onde já está chegando, já chegou no Paraná, irmão, está passando as fronteiras, porque grandes coisas o Senhor tem para o seu povo, para a sua igreja, e assim a lista de quem vive, de quem morre, continua nas mãos de Deus. Não desconfia disso, Ele já escreveu lá, e a tua história tem final feliz. A tua história tem final feliz. Coloca a mão no peito e fala assim: a minha história tem final feliz. Eu sou marcado para vencer. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, queridos, a Bíblia diz assim, no versículo 4: Pedro, depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. De modo geral, o Atos vai sempre usar a palavra igreja, a igreja. Queridos, olha só que coisa. Você viu aí no versículo 4, eu sou professor de português, e eu acabo me detendo aqui em algumas coisas. A Bíblia diz assim: depois de prendê-lo, diga prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, diga guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado, diga guardado, na prisão. Pedro estava guardado na prisão. Queridos, a gente tem um negócio que é assim, as palavras, elas têm
que concordar. Já viu esse negócio de concordância? Então eu não posso falar assim, olha, vocês é muito legal. Eu tenho que falar, vocês são, né? Sabe essa bobeira, né? Então, irmão, se eu coloco alguém na prisão, essa pessoa está presa. Alguém que está na prisão está preso. Só que a Bíblia parece que não sabe concordância. Será que o inspirado aqui não sabia isso? Porque ao invés de dizer que Pedro estava, porque quem está na prisão está preso, ele disse no versículo 5, assim Pedro estava guardado na prisão. Sabe por quê, querido? Porque a gente precisa urgente ter olho do céu aqui na terra. Em João capítulo 5, o evangelista João está tendo uma visão do céu. E ele fica apavorado porque ele vê o livro, vê os 7 selos e não acha ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Então o ancião do céu, porque ele começa a chorar, fala, João, não chora, olha ali. E aí ele olha e o ancião fala, está vendo ali, ó, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E aí o que acontece? João olha, mas a Bíblia diz que quando ele olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Por quê? Por que o ancião olha e vê um leão? E por que o João olha e vê um cordeiro? Sabe por quê? João não foi no céu, irmão, sabe? Porque ele estava chorando, lá no céu não vai ter choro. Ele estava tendo uma visão. Quem tem visão da terra continua olhando Jesus como um cordeiro ferido e morto, mas aquele que consegue enxergar como o céu enxerga, está vendo aí do teu lado um leão, o leão da tribo de Judá. Ele está aí para te defender, querido. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Aleluia! Oh meu Deus, para de olhar como alguém da terra. Quem passava na Pedro preso, mas o céu olhava e via Pedro guardado. Olha que mistério, querido. O homem via Pedro preso na prisão, óbvio, mas o céu não lida com o óbvio aqui da terra. O céu olhava e via Pedro guardado. Sabe essa situação que parece que está paralisando a tua vida? Não está te paralisando, está te guardando. Sabe o impedimento que você, meu Deus, eu tinha planejado, eu ia para tal lugar, lá eu ia prosperar, as coisas, mas aí não aconteceu. Querido, você não foi impedido, você foi guardado. Sabe aquela pessoa que se levantou contra você, impediu a tua caminhada, e você fala, meu Deus, eu estou sendo atrasado. Você está sendo guardado. Aqui quantas vezes eu já me vi tendo que ir para médico, para hospital, e eu vou, vai para lá, e fica ali guardado, até que o diabo é o vosso adversário, e ele anda de redor, rugindo como, o diabo é o vosso adversário, e ele anda de redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa chegar no aeroporto 2 horas antes, até que foi liberou, chegamos lá, e ele estava se coçando, liberou, chegamos lá, e ele estava se coçando. Como que era? A mulher falou, era terça-feira. E ela falou, a gente, como que era? A mulher falou, era terça-feira. E ela falou, a gente sabe que teve um acidente, que vocês foram impedidos. Daqui na quinta-feira vai passar por 4 lugares e inclusive daqui na quinta-feira vai passar por 4 lugares e inclusive eu falei para ele, irmão, eu vou lá para rodoviária. Eu estava lá em rodoviária. Eu estava lá em e aí eu fui lá e falei, e ele falou, não, a gente vai pagar. Fui lá e falei, e ele falou, não, a gente vai pagar. E eles falaram, tem um ônibus agora, daqui a pouco, 12:30, para Londrina. E eu falei, eu quero esse aí. Quanto tempo leva para chegar lá? 20 horas. Irmãos, eu entrei dentro do ônibus, falei, bom, eu vou dormir. Era 12:30 que o ônibus ia sair. Porque daqui 20 horas, quase um dia inteiro. A hora que eu deitei assim, que eu falei, agora eu vou dormir. O motorista falou, não dorme não. Falei, por quê? Acabou a bateria do ônibus.
vai ter que descer, que nós vamos trocar de ônibus. Daqui 1h30 vai chegar o outro. Falei, está amarrado Satanás em nome de Jesus. Mas tinha jeito? Não tinha. Eu falei, moço do céu. Eu falei, bom, então vai levar 1h30, você pode ficar aí tranquilo um pouco. E eu fiquei tranquilo um pouco, né? Aí ele acordou de novo, era 2h, falou para mim, olha, resolvemos o problema. E já fui pegando a mochila para descer. Não, é esse ônibus mesmo, ao invés de trocar o ônibus, nós trocamos a bateria. É claro, né? Era bem mais fácil aquela coisa assim do que o ônibus. Irmãos, eu abri o celular, 2 irmãs da igreja mandaram uma mensagem. Pastor, está tudo bem nessa viagem? Eu não estava falando com ninguém, porque eu e os irmãos aqui, nós recebemos uma mesma impressão da parte de Deus, de que essa viagem está problemática. E nós resolvemos fazer aqui mandar no WhatsApp para os nossos grupos, para que o povo esteja orando pelo Senhor. E eu falei, irmã, e contei tudo para ela que tinha acontecido, do fogo do carro, de chegar atrasado, de perder o avião, de depois entrar no ônibus, o ônibus está quebrado, vai ter que descer, não vai descer, vai depois. A irmã deu glória, porque falou, eita, Deus está revelando mesmo. Falei, enquanto vocês se alegram com a revelação, eu durmo aqui, porque grande é a canseira. Eu tinha estado lá 4 dias, e ministrei 8 vezes. Queridos, olha como Deus é. As coisas estavam acontecendo lá, depois eu fui ver a chuva de Porto Alegre, caiu pedra, não sei, olha, tudo de ruim aconteceu naquele dia. Se eu não tivesse ficado impedido, eu tinha morrido, mas eu fui marcado para viver, então o Senhor, Ele ia me deter, mas eu estava guardado. O Senhor está trazendo livramento para a tua vida. A tua paralisia de hoje é aquilo que está te trazendo segurança. O Senhor vai rasgar as portas e você vai florescer, frutificar, porque está marcado para viver e não para morrer. Em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou falando isso porque eu sei que por esses dias teve gente com dificuldade, teve que ficar em hospital cuidando disso e daquilo, teve que fazer outra coisa do que aquilo que tinha planejado, e ficou perguntando para Deus, por quê, por quê, por quê? Se estava indo tudo tão bem. Foi Deus que te parou nesse caminho, querido, porque Ele te ama, e Ele marcou você para viver, e não para morrer. Você está guardado. Vira para essa pessoa, a coisa mais linda do teu lado, e fala, você está guardado, você está guardado. Eita Deus, glória a Deus, estamos guardados, aleluia. Primeiro lugar, quem determina a lista de quem vive ou morre é Deus e não Herodes. Segundo lugar, versículo 4, Pedro não estava preso na prisão, ele estava guardado na prisão. Versículo 8, Atos 12, 8, e o anjo continuou, coloque o cinto, calce as sandálias, e assim ele fez. Irmãos, um anjo e um clarão de Deus entrou naquela cela onde Pedro estava, e olha, Pedro, ele estava com 16 soldados ao seu redor, né? A Bíblia diz que havia ali do lado dele, muitos correntes, ele estava preso, e se você fizer a conta, né, o texto vai dar indicação aí, se você fizer a conta, você vai ver que ele tinha 16 soldados para guardá-lo ali, para que ele não saísse, para que ele ficasse preso. Só que aí entra o anjo do Senhor, e aonde entra o anjo do Senhor, a luz do Senhor brilha. E onde a luz do Senhor brilha, querido, não tem jeito, você tem que ouvir, ver essa luz, ouvir a ordem que o anjo dá, e seguir a ordem do anjo. E eu estou aqui imaginando pastor Carlos, né, 11 anos atrás, provavelmente ele pensasse em outras coisas ministerialmente, ele vai contar amanhã, amém? Que eu já sei. Querido, este homem, esta mulher, né, o casal, eles tinham outras expectativas, mas aconteceu que o irmão estava orando, vem um clarão,
vem uma voz e diga: ei, levanta, sai, vai. E ele assim o fez. E o que aconteceu por causa disso? Olha aí, ó, olha aí, ó, olha o que aconteceu. Você foi salvo. Ei, olha o que aconteceu, você foi curado. Você foi batizado com o Espírito Santo. Se hoje você está falando em línguas, é porque Deus mandou um clarão lá na casa daquele homem. Ele ouviu a voz do anjo e decidiu obedecer. Então nesta noite, quando o anjo falar, obedeça, segue o anjo. E Apocalipse capítulo 3, nos capítulos 2 e 3, a Bíblia sempre fala que na igreja há um anjo. O anjo é o pastor Carlos. Eu fiquei muito feliz de ver essa igreja honrando agora no início. Ouça o que esse homem tem a dizer, querido. Se Pedro não ouvisse a voz do anjo, ele estava morto, não estava preso. Mas como o anjo disse: levanta e vambora, ele obedeceu. Ele foi livre daquele mal e das expectativas dos judeus. Aquele que traz a palavra aqui está sendo usado pelo Senhor, tal qual um anjo é usado. Portanto, querido, ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Vamos falar junto no 3, 1, 2, 3. Ouça e obedeça a palavra do anjo. Quando a igreja entende isso, querido, é tanto livramento, é tanta solução, é tanta bênção que você não pode imaginar. Pedro, levanta e me segue. E Pedro assim o fez. Não estava entendendo nada, Pedro. A Bíblia diz que, versículo 9, Pedro saiu e seguiu o anjo, mesmo não sabendo que aquilo era real. Quando eu fui chamado para o ministério, pastor Carlos, o meu pastor falou assim: você quer ser pastor? Eu falei: eu quero. Onde? Quando? Como? Ele me perguntou. Eu falei: eu não sei. Eu tinha 18 anos de idade. Eu não sei. Ele falou: então eu também não sei. Então eu também não vou tratar esse caso. Eu falei: em nome de Jesus, pastor, me ajuda. Vai orar. Mandou ir lá para um quartinho que tinha na igreja, que era a sala pastoral. Dobra o teu joelho lá. Quando Deus te der um versículo da palavra de Deus, você volta para me dizer que Deus te chamou. Eu fui lá, para aquele quarto, fiquei orando: Senhor. Todo jeito de orar que eu podia, eu fui fazendo, pastor. Eu fazia trêmulo, né? Senhor. Ou então eu falava: Senhor, Jesus. Eu comecei a criar. Eu falei: meu Deus, como é que chama para receber uma palavra revelada? E aí eu falei: opa. Enquanto eu estava assim, ó, eu não estava ouvindo nada. Aí eu peguei a Bíblia, né? Que o que ele queria era um versículo. E fui ler a palavra do Senhor. E Hebreus 11, 8 dizia assim: que Abraão, sendo chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. E eu peguei e corri lá: pastor, Deus falou comigo. E o que ele falou? Que vai ser como Abraão. Eu só quero obedecer. Para onde eu ainda não sei. Eu só sei que eu vou, porque o Senhor está mandando ir. Da mesma maneira, Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Pastor Carlos, 11 anos atrás, não entendia que hoje estaríamos com esta igreja tão linda, adorando, meu Deus, a presença do Senhor aqui. Querido, como a gente conseguiu ficar em pé até agora? Como? Porque o negócio estava rodando para lá e para cá. Eu falei: Senhor, eu vou cair aqui, eu não vou conseguir levantar para pregar. Querido, e arrepiando, e está calor aqui. Então quando está calor, você arrepia o quê? Não é frio? É Jesus. É Jesus, é o Espírito Santo no lugar. Olha, meu Deus, quase que dá para pegar, pastor. É um negócio, falei para o irmão Gerson: lembra da igreja 10, 15 anos atrás? A nossa lá, né? Como é espaço adoração que tinha lá, era assim, ó. E o povo louvando, querido, era maravilhoso. E eu falei: Senhor, traz de volta esse tempo. Querido, em nome de Jesus, entenda isso. Ouça a voz do anjo, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, Ele está te conduzindo para a tua vitória, em nome de Jesus. Simplesmente vai, porque lá no fim, você vai ser mais que vencedor, em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia. Querido, a quarta coisa, no versículo 10,
a Bíblia diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Só então Pedro caiu em si e percebeu tudo o que estava acontecendo. Querido, quando o anjo e Pedro chegaram lá na porta, como aqui eu imagino, ali é uma porta de ferro, não é? Ali é uma porta de ferro ou de madeira? De ferro, né? Querido, imagina, a porta abre automaticamente, pastor? Não abre, né? A nossa lá é de vidro e não abre também, então não depende do material. Mas, irmãos, eles chegaram e havia lá uma porta de ferro. Diga, porta de ferro. E a Bíblia diz que essa porta de ferro se abriu automaticamente. Diga, automaticamente. Nós vivemos hoje em dias de tanta modernidade que para nós ouvir isso, normal. Mas imagina no século I, você dizer que uma porta está abrindo automaticamente. Eu acho que essa palavra nem existia no vocabulário grego naquele tempo. Eles não sabiam o que era uma porta abrir automaticamente. Como a gente sabe, já foi no shopping? Já, né? Lá abre, né, automaticamente? Abre, com certeza. Irmãos, a porta abriu automaticamente quando eles chegaram lá. Por quê? Será que era por causa de Pedro? Querido, não era por causa de Pedro. Era por conta, sabe do quê? Da presença que estava com Pedro. A porta de ferro era um impedimento. A porta de ferro era o impossível. Impossível. Depois de passar 16 soldados, você chegar numa porta gigante, pesada, de ferro. E essa porta abriu automaticamente. Por quê? Sabe por quê, querido? Porque o impossível respeita a presença que anda com você. O impossível respeita a presença que está com você. Então, querido, tudo aquilo que está difícil pode ir. Sabe por quê? Não vai ser por você. O pastor citou aqui, não é por força, não é por violência, é por causa do Espírito que está dentro de você. Aquilo que aos teus olhos parece impossível, a presença que você carrega vai fazer com que todos os limites te respeitem e vão te dizer: pode passar, não por tua causa, mas porque vai ter que respeitar a presença que anda com você. Quem anda com você, pastor Carlos, é forte, é poderoso. Esta igreja chegou até aqui porque os homens lá fora estão respeitando a presença que está em você, em nome de Jesus. Tem gente que chegou diante da porta e está querendo voltar atrás. Tem gente que chegou diante do difícil, do impossível, do embaraçado, do terrível e está querendo desistir. Tem gente que, meu Deus, correu tanto para chegar onde chegou e agora está falando, não está valendo a pena. Ei, olha, aqui essa igreja sabe muito mais que muitas outras. Que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, não é só o fato de falar em línguas, embora isso seja maravilhoso, é o fato de que agora Ele está dentro de você, e aonde você vai, Ele vai junto, e o impossível, o difícil, respeita esta presença. Não tenha medo, diz o Senhor. Aquele que habita dentro de você é forte e poderoso. Nós cantamos aqui agora há pouco, está quebrando cadeia. Nós estamos ouvindo o som da cadeia caindo, das correntes quebrando. Querido, ele não pode só cantar, a gente tem que crer em nome de Jesus. Então creia, esta presença que você carrega é poderosa. E tudo que você tem vencido é porque o inferno respeita esta presença que está na tua vida. Quando o inimigo se levantar, você levanta a mão e resiste, repreende, em nome da presença, em nome do Senhor, em
nome daquele que te levantou para trazer vitória. Ele te marcou para você vencer em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Querido do céu, o anjo falou para Pedro no versículo 8. O anjo, no versículo 7, o anjo tocou no lado de Pedro e despertou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram. Lembra, Gersinho, cantando aqui? As correntes, a hora que você cantou isso aqui, eu falei: eita Deus, a gente nem combinou. As correntes caíram das mãos dele. O anjo continuou: coloca o cinto, calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Irmãos, já está quase acabando, fique em paz. Olha, estava vindo para cá, aí no Graal Ourinhos, né? Vou contar, irmão. Eu estava com a camisa para fora, todo desgrenhado. Falei: vou colocar o terninho, né? Que eu vou num lugar tão especial. Então tem que me arrumar bem. Falei, o irmão Gerson estava dirigindo. Falei: irmão, para o carro aí que eu vou pôr minha camisa para dentro da calça. Porque eu preciso respeitar a presença que está naquele lugar. Eu quero chegar lá mais alinhadinho. E fui lá no banheiro, me arrumei, lavei o rosto, passei um negócio no cabelo, a água, né? Não tinha outra coisa. E tal, e fiz um gagarejo. Falei: vou chegar lá, aquela presença vai nos inundar e eu tenho que estar bem, porque eu já sei que eu vou suar e desgrenhar. Não posso chegar desgrenhado. Sabe, irmãos, eu já tinha ideia mesmo que eu ia chegar aqui e ia ser uma bênção. Então, eu precisava me arrumar, eu precisava me preparar para entrar por aquela porta, porque eu já sabia, vou ser abençoado. Então, se eu sair em alguma foto da igreja, eu quero sair bem. Querido, olha, o anjo fala para Pedro: Pedro, você está saindo da cadeia. Ele estava dormindo, a Bíblia diz, irmão. Pedro estava dormindo, eu não sei se ele estava de pijama, acho que não tinha naquela época. Talvez ele estivesse até nu, porque o anjo praticamente falou: veste a roupa toda. A Bíblia diz no versículo que vimos aí, no 8, o anjo disse para ele: coloca o cinto, calça a sandália, amém? O anjo disse para ele: põe a capa e siga-me. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai estar abençoado. Pedro, você ainda está preso, você ainda está na cadeia, mas já se arrume e já se comporte como estivesse vivendo a bênção, em nome de Jesus. Pode colocar a capa, pode colocar o cinto, coloca o teu melhor, porque Deus vai te pôr no melhor, e você precisa estar preparado para estar no melhor que Deus tem para você. Oh, rastore me cai, asture me canta, labaxá, oh, aleluia! Se arruma para viver a bênção. Querido, isso é fé. Pedro, você está preso, mas já coloca a roupa de andar na rua. Tira essa roupa de dormir, se veste, coloca um negócio bacana, porque daqui a pouco você vai estar desfilando e dizendo: olha o que o Senhor fez, aleluia. Eu me lembro, pastor Carlos, pastor Giovanni, pastores, eu me lembro do Amã, né? Lá em Esther, quando os reis Assuero manda ele pôr toda coisa para o cavalo, para colocar o Mardoqueu e dizer: olha, é assim que Deus trata, é assim que o rei trata a quem ele quer honrar. Querido, vai lavar esse rosto, vai arrumar esse cabelo, vai se preparar, porque Deus vai te pôr na bênção. E quando você chegar lá não vai dar tempo, então já começa a viver como se estivesse na bênção, porque quem prometeu é fiel, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus, querido. Essa palavra é tão séria. Pastor Carlos, se prepara, vai alargando as estacas, já começa a ver outro lugar, pastor. Não vai caber. Já começa a crescer. Alarga as estacas, porque vai longe. É maior. Vai sair do pequeno, vai para o grande.
porque Deus falou. Aleluia! Oh! Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus. Ai, meu Deus. Ai, o Senhor está aqui, querido. Ai, meu Deus. E Ele está falando isso para esta igreja. Você está fazendo 11 anos, mas não vai demorar. E você vai estar em outro lugar, vai ser maior. Ai, desde o primeiro dia, diz o Senhor, eu ouvi a oração. E eu comecei a preparar o campo, a terra. A água do meu espírito está regando. E a semente plantada vai crescer. Já está agora florescendo. Este é o tempo do florescer. Este é o tempo do florescer. Já está lindo, porque a flor é linda. Mas vai dar muito fruto. Vai dar muito fruto. Oh! Ai, meu Deus, isso é muito sério. Porque vai ser fruto que permanece, pastor Carlos. Fruto real. Não é fruto verde, é fruto maduro. É fruto que agrada o paladar. A palavra de Deus diz em João 15, no versículo 16, que o Senhor não fomos nós quem o escolhemos. Foi Ele quem nos escolheu a nós. E Ele nos designou para que fôssemos e dessemos permaneça, a fim de que tudo quanto pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele nolo conceda. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que sem fruto, a oração não é atendida. Porque vai dar fruto e que o fruto permaneça. Para que o fruto permaneça? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E o Senhor está preparando cestos grandes de fruto, que serão colhidos a partir da tua vida. A gente fala o nome aqui do pastor, mas não é, querido. Cada um daqui é o ceifeiro da última hora. Os campos já estão brancos, e nós devemos sair a esta seara e colher, porque assim diz o Senhor: não vai colher 1, nem 2, nem 10, vai ser 30, 60 e a 100 por 1. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A matemática de Deus é diferente da nossa. Depois de 30, 60. Mas depois de 60, mais 30, viria 90. Mas o Senhor diz, vai ser 30, 60 e a 100 por 1. Porque com Deus não é 7 vezes mais, como dizem alguns cânticos. Com Deus é 100 vezes mais. Em nome de Jesus. E não é só ministerial. Vai frutificar e abundar em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Esta igreja que frutifica também será frutificada. Você que está colhendo fruto para o Senhor, Ele vai colher para você, vai pôr na tua mão e você vai prosperar. Em nome de Jesus. Se coloca de pé, meu querido, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Olha, porque